Retornando da nossa segunda parte da oitava aula, nós estamos fazendo um resumo aí da viagem de Paulo, né? Um resumo da viagem de Paulo, ao qual, na verdade, um grande tumulto por Demétrio Ourives ficou indignado ali porque o povo estava se convertendo da idolatria, e ali então Paulo queria se apresentar, não deixaram, agora ele vai para Macedônia. Na Macedônia, ele exorta aquelas pessoas com muitas palavras. Da Macedônia ele passa na Grécia. Grécia ele fica 3 meses e os judeus armando ciladas, colocando ciladas. Dali ele vai para a Ásia. Acompanha ele na viagem da Ásia Sópatro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, Tiquico e Trófimo, da Ásia, e passam ali o dia dos pães asmos, ou seja, celebram a Páscoa ali na Ásia com todos esses irmãos na viagem missionária. Dali ele vai para Filipos. Filipos eles ficam ali 5 dias, e de Filipos ele vai para Troade, ficam 7 dias. Paulo iria viajar já no dia seguinte, eles estão juntos ali na comunhão, no partir do pão. De repente Paulo começa a pregar, se estende na mensagem, o jovem Eutico cai do terceiro andar porque estava sentado na janela, né? Tem diversas mensagens aqui, mas como estamos em aula, a gente não vai falar muito sobre isso. Mas uma delas é o que esse moço estava fazendo sentado na janela, com a visão dividida, né? Dentro do local onde estava tendo a mensagem e olhando para o mundo. Por outro lado, faz com que adormeça nessa janela, tomado de um sono profundo, e cai morto lá do terceiro andar. Paulo desce esses 3 andares e abraça, e a alma está nele. Esse moço ressuscita, um milagre acontece de uma forma tremenda ali, né? Paulo acalma o povo, dizendo a alma ainda está nele, sobe de novo, continua pregando até o nascer do sol, despede a multidão, e os discípulos, na verdade, pegam um navio e Paulo vai por terra para se encontrarem. Aí então, em Assos, eles recebem a Paulo, e de Assos eles vão para Mitilene, pegam o navio e chegam de fronte de Quios. Quios eles aportam a Samos e ficam em Trogílio, e no dia seguinte que chegaram em Mileto, porque Paulo tinha determinado passar adiante na Ásia, né? Porque ele queria passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Aí então tem aí em Éfeso, ele faz a primeira conferência para pastores e líderes e convoca a multidão para se despedir da multidão. Deus já lhe tinha avisado através de sonhos que ele seria perseguido, preso e tudo mais, e sabendo que não veriam mais, então ele alerta a multidão fica triste, chora, fala para ele não ir, mas ali vem profetas e confirmam, mas ele vê aquilo realmente como uma confirmação do que Deus já tinha lhe mostrado, e estava disposto a passar por isso tudo, né? Então, Paulo sabia e alerta todos aqueles pastores, dizendo que depois dele entrariam lobos no meio do rebanho, confirmando, dizendo ter ficado ali com eles 3 anos e admoestando com lágrimas. Ele coloca-se então de joelhos na praia, ora com eles, e levanta-se um grande pranto na multidão. Se lançam ao seu pescoço. Ele insiste, vai para Jerusalém, acontece tudo aquilo. Quando ele está em Jerusalém, a gente vê justamente que ele vai fazer um discurso em sua defesa, porque tudo aquilo que Deus tinha mostrado acontece, né? Ele chega em Jerusalém, começa por Cós, e no dia seguinte ele vai para Rhodes, passam para Pátara, pegam um navio para a Fenícia, chegaram na Síria e chegam a Tito. Fica 7 dias com os discípulos ali, e pediam então pelo Espírito que Paulo não subisse a Jerusalém, que morreria lá. Então aí a gente vê, todos com as suas esposas, filhos, acompanham Paulo até fora da cidade, se ajoelham na praia, oram. Paulo embarca, chega a Ptolomeida, saúda os irmãos, fica com eles um dia, e os que acompanhavam Paulo chegaram então a Cesareia, vão para a casa de Filipe, que é um daqueles 7 diáconos. Acontece a confirmação, chega um profeta por nome Ágabo, tudo isso que a gente está, na verdade, narrando, né? Arranca a cinta de Paulo, ilustra o que aconteceria em Jerusalém, rogam mais uma vez que Paulo não subisse a Jerusalém, mas ele foi. Chega, vai à casa de Tiago e aos anciãos,
foram vê-lo e testemunhou como foi o ministério entre os gentios, tudo que aconteceu, né? E esses glorificaram. E aqui do capítulo 21, do 17 ao 40, essa narrativa que vão prender Paulo, né? 21, 17 ao 40, há um grande tumulto, um outro tumulto achando que Paulo falava contra Moisés. Paulo se defende no verso 23, Paulo aqui faz um voto, Paulo vai raspar a cabeça, tinha um tempo de ficar no templo com uma consagração de 7 dias, foi algo que Paulo fez para mostrar para os judeus que ele não era contra a lei, que ele não era contra Moisés, que ele não estava abolindo o Pentateuco com as palavras de Moisés. Ele não fez para se consagrar, ele fez literalmente para mostrar que não estava contra Moisés, né? Só ali para poder mostrar aos que estavam cobrando, estavam querendo isso. Esse voto de consagração é apresentado lá em Números capítulo 6, do 6 ao 20, né? Então é todo um ritual, um costume judaico. Lembre-se que as leis de Moisés tinham leis cerimoniais, tinham leis morais, tinham os 10 mandamentos que fazia parte das leis morais. Então os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, dizendo que ele estava profanando o templo. E aí vem um alvoroço, arrastam ele para fora do templo, porque queriam matá-lo, não vão matá-lo dentro do templo, queriam matá-lo, mas chega aos tribunos da corte, com soldados, com centuriões, né? Pararam então de linchar Paulo e estes o prenderam com 2 cadeias. Chegando às escadas, os soldados têm que se intervir de novo para não lincharem a Paulo novamente. Aqui, na verdade, a situação foi tão violenta e Paulo sai carregado por soldados, porque senão os judeus já o teriam matado aqui, né? Tendo introduzido diante do tribuno, ele pede então agora para falar à multidão, e essa pergunta se ele sabia o grego, ele responde que sim, e faz o discurso à multidão em hebraico, pedindo silêncio com as mãos. A princípio, o povo começa ouvindo o discurso dele, que começa aqui no capítulo 22, mas vai até o capítulo 23, quando ele é colocado diante do Sinédrio, né? Então, vamos dar uma analisada aqui, vamos ler primeiro o capítulo 22, 1, até o 23, 25. O discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus com todos vós, como todos vós hoje sois. Então ele começa realmente com sabedoria, mostrando no discurso aquilo que o povo iria dar ouvido, né? Começa em hebraico, um excelente hebraico, mostrando que era judeu, mostrando que era criado aos pés de um judeu que todos eles reconheciam, que era na verdade a situação de Gamaliel, filho de Hilel. E nesse capítulo, então, ele vai falar que ele é judeu, mas que ele também é cidadão romano, tribuno, vai confrontá-lo, e aí Paulo fala que ele é romano de nascimento, e eles iriam examinar com terríveis açoites, mas Paulo pergunta se era lícito, então, açoitar um romano sem sentença. Então, Paulo começa a recontar como foi sua experiência, como foi a sua conversão diante dessa situação. Então, vamos acompanhar aqui. Zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Persegui esse caminho. Caminho aqui são os cristãos, né? O povo que seguia Cristo, o homem do caminho, que ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles eram conhecidos como os do caminho. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora,
Aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai contar o testemunho, a narrativa da sua conversão. E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Já falamos isso, mas vale lembrar, né? Quando ele narra lá a conversão dele, no capítulo 9, quando narra ali a conversão dele, o que acontece? Eles ouviram, e aqui fala que eles viram. Na verdade, o que acontece é que ele não sabia nem explicar a experiência que eles tiveram, né? Se viram ou se ouviram. Veja lá, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Agora, veja aqui o que ele vai dizer, verso 9 do verso 22, capítulo 22. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, eles estão tendo uma experiência espiritual que não sabe nem se viu, se ouviu, viu que alguma coisa estava acontecendo, viu que algo de estranho estava acontecendo, mas a mensagem nítida foi dita a Paulo, e Paulo que entende e interpreta essa mensagem para a vida dele. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. A um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitavam as sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que ele era romano, visto que o tinham ligado, que o tinham prendido. Então, a gente vai observar aqui ele recontando a história do seu testemunho, sua conversão. Ele vai dizer aqui, quando ele vê que a situação está apertando, ele apresenta sua cidadania romana.
E ali o tribuno achou que ele tinha comprado, ele falou, não, eu sou de nascimento. Então a gente vê aqui realmente uma situação bem complicada. Bom, queriam suborná-lo, como não conseguiu suborná-lo, então deixam ele preso 2 anos. E aí Paulo é apresentado diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio, ele é levado agora ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote manda ferir a Paulo, né? Então veja só, Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Olha que situação, a que ponto chegou a agressão aqui na vida de Paulo, né? Paulo então vai reclamar os seus direitos. Você sabe que Paulo não levava desaforos para casa, e ele chama o homem de parede branqueada, né? Dizem alguns historiadores que deveria estar com aqueles cabelos brancos de tribunal, do sinédrio, com vestes brancas, né? Então aqui ele cita a palavra porque ele não sabia que ele era um sumo sacerdote. Ele teve uma estratégia tremenda para colocar confusão entre eles, e ali ele cita ser fariseu. E falou no tocante à ressurreição, pensando, né, já estou morto mesmo. E é por quê? Porque os saduceus não criam na ressurreição, então ele joga todas as cartas na mesa, né? Ele então colocou confusão entre eles mesmo e deixou eles ali brigar entre si, né? E o Senhor então apareceu a ele, fortalecendo seu ânimo, dizendo: importa que testifiques de mim a Roma. Deus mostra ali que estava com ele. Então, verso 3 do 23. Então Paulo diz: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que era uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem, se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, tremendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aqui a gente vê uma grande verdade. Muitas vezes Deus não nos tira da luta, mas nos dá graça para suportá-la. E é o que Deus está fazendo aqui com Paulo. Paulo, tem bom ânimo, importa, é necessário você ser apresentado em Roma. Essa palavra Paulo vai se agarrar, não só aqui, como na situação do navio, que a gente vai ver mais para frente. Ele vai se agarrar nessa profecia que ele ouve e recebe diretamente da parte de Deus. Agora, mais de 40 judeus fazem greve de fome, dizendo que não comeriam e não beberiam enquanto não matarem a Paulo. A hora que seu sobrinho soube disso, entrou na fortaleza onde Paulo estava e foi anunciar ao tio aquilo que eles estavam fazendo lá fora. Paulo chama um dos centuriões e pede para levar o moço ao tribuno que tinham comunicado a fazer, o sobrinho dele. O tribuno coloca à parte, ouve e pede que não conte a ninguém,
e responsabilizou então 2 centuriões, 2 chefes de 100, pedindo para as 3 horas da noite que separasse 200 soldados, 70 cavalos, 200 lanceiros para escoltarem a Paulo até a Cesareia, né? Para que da Cesareia ele fosse levado para o governador Félix, né? Então ele sabia que se ele saísse no meio daquele alvoroço iriam matá-lo. Então, na verdade, por ele ter apresentado a cidadania romana, complicou toda a situação. E aí agora a questão agora é contra um cidadão romano, né? Mas olha como Deus prepara e como Deus treina, como Deus é estratégico, né? Como Deus preparou cada detalhe. Era necessário ele ser judeu, era necessário ele ser fariseu dos fariseus, era necessário ele ser romano, era necessário ele ter todas essas credenciais e, acima de tudo, ele ter conhecimento, né? Um profundo e vasto conhecimento no farisaísmo, na lei judaica e agora no cristianismo, né? Como Deus usa uma pessoa preparada e capacitada. Quando ele é levado para Félix, aqui no capítulo 24, bom, vamos ler primeiro a conspiração dos judeus contra Paulo, e este então é mandado para Cesareia, capítulo 23, de 12 a 35. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Olha que absurdo, né? Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob a pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leve esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que te dizer. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com soldadescas e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que acusavam, levei ao conselho. E achei que o acusavam de alguma questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo, iam com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse:
ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Então a gente vê aqui que Félix ele é levado agora a Félix, e Félix, essa situação de ele ir para Félix trouxe um certo consolo para Paulo, quando o Senhor lhe falou que importava ele ser apresentado em Roma. Né? Paulo soube entender o tempo em que ele estava vivendo. Paulo nunca murmurou das perseguições, das lutas, das tribulações que ele passou, muito pelo contrário, né? A gente observa que ele agradecia a Deus em cada situação, discernindo aquele tempo de Deus. Ao chegar então diante do governador, disse que não julgaria sem antes que os acusadores se apresentassem diante deles. Porque tinha que ser julgado com os acusadores apresentando a denúncia, apresentando que crime que na verdade ele seria julgado. Agora vamos ver ele perante Félix, Paulo perante o tribunal do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, que é Cláudio, Cláudio Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais que 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem em alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivesse presente perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que os guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te,
e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Veja que Félix vai deixar ele na prisão 2 anos, e esses 2 anos, na verdade, dando liberdade para ele receber quem ele quisesse, para ele pregar a quem ele quisesse, como essa prisão, na verdade, restrita. Porém, Paulo não podia sair, mas as pessoas podiam ir até ele, né? Então, perante Félix, apresentam a acusação de Tértulo. Tértulo se apresenta, né? Chamaram Tértulo para acusá-lo 5 dias depois. E aí, então, ele vai dar aqui a oportunidade a Paulo a testemunhar. A gente consegue observar nisso que, com certeza, a esposa Drusila se interessava pelo cristianismo, já tinha ouvido falar e se interessar, ou também se interessou muito depois que mataram a Cristo. Ela quis saber a história, principalmente a situação da sua ressurreição. E agora este homem, né, Félix, pede para Paulo testemunhar e contar diante da esposa. Félix manda tratar Paulo com brandura e também libera visitas a ele. Então ele não liberou, não deu aí liberdade a ele para que os judeus não o matassem, mas ele pediu para cuidar bem dele na prisão, que liberassem a visita e não impedisse ninguém dos seus visitá-lo, né? E aí ele chama sua esposa Drusila, pede para Paulo contar o seu testemunho, manda chamá-lo diversas vezes para ver se ele ia pagar alguma propina, para ver se ele ia comprar liberdade, mas deixa ele preso 2 anos, pois não sabia o que fazer com ele, até assumir o seu sucessor, que era o Pórcio Festo, né? Então, nesse tempo todo, Paulo está aproveitando para pregar, está aproveitando para escrever as cartas, né? A gente vai estudar aí as cartas da prisão posteriormente e vamos observar exatamente essa situação. Bom, para encerrarmos aqui essa parte da aula de hoje, nós vamos observar agora Paulo, então, no capítulo 25, comparecendo diante de Festo, que é esse que vai substituir a Félix, né? Paulo comparece perante Festo e apela para ser apresentado a Roma, a César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia de Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, e nem contra o templo, e nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Eu estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso,
a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Então ele está contando agora para Herodes Agripa, né, o rei Agripa. Então veja, Paulo se apresenta, é levado diante de Festo em Jerusalém. Em Jerusalém não tinham achado provas de acusações dele. E aí então Festo pediu para ele escolher se ele queria ser julgado por ele em Jerusalém diante dos acusadores. Ele apela para César. Quando ele apela para César, na verdade, agora, como cidadão romano, ele tem que ser enviado para Roma. Mas o representante maior ali era o rei Agripa, era Herodes Agripa. E esse Agripa aqui é o Agripa II, não é aquele Agripa I que já morreu, né? Lembre-se que o primeiro foi comido de bichos por não ter dado glória a Deus. Agora esse Agripa II, ele é o sucessor, mas ele é apenas o governador local, considerado, chamado de rei, mas ele próprio com a Berenice, né? Ele tinha o desejo de ouvir a Paulo pelo tanto que já tinha ouvido falar de Paulo. Paulo aproveitou a oportunidade para dar o seu testemunho completo e pregar o evangelho. Ele soube montar um discurso sábio aqui, a ponto de incluir a pregação do evangelho no decorrer da sua defesa, né? Então, aqui no capítulo 26, ele vai contar o seu testemunho de uma maneira muito sábia. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial que eu recebi do Senhor, né? Que coisa tremenda. Ao ouvir todo o testemunho, Agripa disse a esse homem, nada fez para ser condenado, ser acusado. Eu poderia soltá-lo se ele não tivesse apelado a César. Mas como ele apelou a César, então não nos deixa escolha. Agora ele tem que ser mandado para Roma. Mas vamos ver aqui o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Depois Agripa disse a Paulo, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos em terra, ouvi uma voz que me falava. Em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar
contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não maldizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem se não houvera apelado a César. Que coisa interessante. Com certeza ele ficou comovido ali com o testemunho de Paulo, com certeza ele ouviu a mensagem, ele creu na mensagem, quase se converteu, né? Não há relatos acerca disso, mas porque Paulo apelou a César, então ele tem que ser mandado a Roma como cidadão romano que sabia dos seus direitos, né? Então, conhecedor dos seus direitos, ele pede que seja enviado a Roma. A partir do capítulo 27 e 28, os dois últimos capítulos, nós vamos ver aí a viagem de navio que vai para Roma e depois como ele é julgado em Roma, né? Ele então é acusado e ele é ousado em dar uma cutucada no rei, questionando se ele acreditava ou não nos profetas, dizendo saber ele o que ele fazia, e ele aproveita para pregar não só ao rei Agripa II, como também a Festo, como a todos que estavam ali ouvindo seu depoimento, para ele ficar livre do sangue destas pessoas, dizendo: eu preguei, eu ministrei aquilo que estava ao meu alcance, eu aproveitei a oportunidade de falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Nós vamos encerrar nossa aula aqui hoje e amanhã a gente conclui o livro de Atos, conclui essa matéria maravilhosa. Deus de amor e bendito, nós te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Que possamos a cada dia, Senhor, ser impactados pela tua palavra, amantes da tua palavra, do conhecimento. Leva-nos onde possamos ouvir a tua voz, que possamos nos interessar pela verdade do teu reino, pela verdade da tua palavra e por essa história que transforma vidas até o dia de hoje. Guarda cada um, protege a vida, a família de cada um, dá-nos sabedoria e entendimento para a tua honra e tua glória, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.